Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar hoje os estudos, da nossa aula online sobre a Agenda 3, a importância do planejamento, A gente teve a oportunidade na Agenda 1 falar, das funções da administração que incluem a função principal que é planejar. E agora, nas próximas 4 agendas, a gente vai trabalhar e a gente vai falar bastante sobre planejamento. A gente vai falar hoje sobre a importância do planejamento, depois a gente vai falar dos tipos de planejamento, E aí a gente depois, na agenda 5 e na agenda 6, a gente vai detalhar mais ainda das características, dos tipos de planejamento relacionados aos níveis organizacionais. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o planejamento, dizendo como ele é importante, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a nossos slides. Alguém pode me dar um ok se vocês estão vendo um slide? Sim, dá para ver. Tá? Tá bom, muito obrigada, viu? Eu vou só expandir para que vocês possam enxergar melhor. Aí. Bom, pessoal, então, como eu havia falado com vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se planejar, E existem alguns pontos básicos, fundamentais nessa agenda. Essa agenda é uma agenda curtinha, mas ela é muito importante, porque ela nos mostra, ela nos faz refletir sobre como é significativo a atividade do planejamento. A gente viu, né? Ai, não, antes de começar, gente, desculpa, antes de começar, eu já me empolguei, ó, falando de planejamento, mas eu preciso reforçar aquelas informações. A professora Cláudia sempre falando, você se empolga, já vai logo falando sobre a aula, mas não, a gente precisa dar aqueles recadinhos básicos. Então, vamos lá, os recadinhos, tá bom, pessoal? Já me empolguei. Bom, sobre a tela inicial, a gente tem reforçando o quadro de avisos, e é por aqui que eu tenho, eu, a professora Cláudia, mandamos, mensagens para toda a turma. Na sexta-feira, o roteirinho de estudos, Às vezes algumas dicas, pessoal, tá terminando, segunda-feira vai terminar o prazo de realizar as atividades, ou também pelo correio técnico, para alguns alunos eu mandei. Olha, precisa refazer o seu fichário. Olha, você não disponibilizou o seu fichário para eu poder corrigir. Então, pelo quadro de avisos, a gente avisa toda a turma. É um aviso, vamos dizer assim, coletivo. Já no Correio Tec, às vezes eu mando também para toda a turma, mas geralmente no Correio Tec são mensagens individualizadas, tá? E aí, gente, aqui embaixo, olha lá, ó, nas aulas, Aqui é onde está essa parte aulas, e selecione para vocês já tá aparecendo o quê? Até a aula 3, tá bom? Que é a agenda 3, tá? Essa, então, é a primeira, vamos dizer assim, a primeira tela que aparece. Reforçando, o cronograma de abertura e fechamento das agendas, tá bom? Então, lá na agenda 00, a gente tem disponível esse cronograma. Então, você pode se programar desde lá do início do curso até a última agenda, tá bom? Então, geralmente são 10 dias, tá? 2 finais de semana para você realizar as atividades de cada agenda. Por exemplo, nós estamos agora na agenda 3. Ela abriu na sexta-feira, dia 14, e ela vai fechar na próxima segunda-feira, dia 24, tá bom? Então, é importante ficar atento a essas datas, porque o tempo passa tão depressa e quando a gente vê, nossa, já foi, já passou,
Reforçando com vocês também que nós teremos quatro períodos de recuperação, e essas datas, essas informações também estão lá na Agenda 00, tá bom? No final do mês de agosto, nós teremos a recuperação, tá? Das agendas 2, 3 e 4, tá? Ah, o que que eu gostaria de frisar e que a professora Cláudia, semana passada, também reforçou? Quando a gente fala atividade de recuperação, não quer dizer que você vai recuperar, eu tirei uma menção R, eu vou fazer atividade de novo para tirar B, ou eu fiz atividade. ah, não é uma recuperação de menção, é uma oportunidade para o aluno que, porventura, por motivo de doença, uma situação de trabalho, né, um imprevisto, né, ele não pôde entregar as atividades dentro do período planejado, né, definido, né, pelo curso. Aí, quando ele não consegue, aí sim tem esse período que a gente chama de recuperação. Recuperação da frequência, né? Recuperação daquelas atividades que não foi possível realizar. Outra coisa, o aluno que tiver um atestado médico, uma declaração do trabalho, ou uma situação que realmente constate, né, que ele não teve condições de realizar aquela atividade dentro do período, não haverá demérito na menção. Agora, o aluno que, puxa vida, me embolei, perdi o prazo, não haverá essa possibilidade, tá bom? Então, a menção ela já vai começar inicialmente valendo B, tá bom, pessoal? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer. Anotem aí na agenda. Ah, mas está muito longe, professor. Gente, não está não. Passa muito depressa. Nós já estamos indo aí caminhando, né? Para o final de agosto. Então, a gente tem que se atentar bastante, tá? O exame presencial, que vai ocorrer lá na sua ETEC Polo, vai ser no dia 28/11, um sábado, das 9 às 12. Então, já vai conversando no seu trabalho, né? Já vai se organizando, porque nessa data você tem um compromisso aí muito importante. Outra coisa também que é fundamental é que quanto mais você tem a sua frequência, a realização das atividades, né, lá em cima, com 100%, ou no máximo até 80%, você na prova você vai ter uma coisa que a gente chama de bônus, né? Você vai acrescentar pontos extras no exame presencial, tá bom? Então, realizem as atividades obrigatórias, porque você realizando, você vai desenvolvendo, você vai aprimorando os conhecimentos sobre a agenda, sobre os assuntos, e, de quebra, ainda vai acrescentar aí pontos extras, né, no exame presencial, na prova final, tá bom? Bom, e aí, o Caio tinha perguntado, né? E aí, só reforçando, pessoal, aqui, ó, nas informações acadêmicas e declarações, aqui, né, nesse tópico, vocês têm acesso a uma declaração de matrícula. Então, vai gerar um PDF dizendo que você está matriculado. A situação dele é uma situação um pouco mais detalhada, que vai precisar da frequência, né? Então, aí realmente é algo que precisa entrar em contato com a secretaria. Mas, por exemplo, a declaração de matrícula para ter um desconto no teatro, num show, no cinema, né? Comprovando que você é estudante, esse aqui já vale, tá bom? E outro ponto importante é que nas informações acadêmicas você vê as suas menções, os feedbacks, tá bom? E a sua frequência. Quando a atividade, né? é, Quando você não realizou a atividade dentro do prazo, vai vir escrito lá, não fez, tá bom? E aí vocês conseguem se organizar e, puxa vida, eu fiz o fichário, mas esqueci de fazer
o debate. Nossa, eu fiz o debate, esqueci de fazer o fichário. Então já vão se organizando, porque quando chegar o período da recuperação, da primeira recuperação, essas atividades estarão abertas de novo até a agenda 4. E aí você terá a possibilidade de fazer essas atividades, tá bom? Ah, e agora sim, né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a importância de planejar, né? E aí tem alguns pontos bem fundamentais, que é a definição de planejamento, né? Que planejar é pensar antes de agir, né? Antes de tomar qualquer ação, eu preciso pensar antes, né? Ai, gente, isso evitaria tantos problemas, né? Se a gente pensasse um pouquinho antes de agir, né? Quantas dificuldades agora me veio agora, eu vi o Jornal da Tarde, nossa, quantas situações, acidentes de trânsito, é, problemas com relação a feminicídio, né? Quantas coisas que se parasse antes para pensar nas consequências das escolhas que a gente faz antes de agir, quantos problemas seriam evitados, né? E problemas muitas das vezes que não têm volta, né? Então, planejar não é só algo para, sabe, destinado a negócios, a uma empresa, a uma instituição, mas é também para a vida da gente, né? Porque quando a gente planeja, a gente pensa, né? E quando a gente pensa, a gente está tomando uma determinada decisão. E quando a gente está tomando uma determinada decisão, a gente está fazendo algumas escolhas. E é sempre bom a gente avaliar que quando a gente escolhe uma determinada coisa, a gente está abrindo mão de outros. Por exemplo, o fato de vocês estarem aqui assistindo a essa aula online, muito provavelmente você está abrindo mão de fazer uma outra coisa, né? De estar lá no fogão, lá, fazendo a sua janta, alguém está lá arrumando algumas coisas para ir trabalhar amanhã, eu sei que permite, mas você, quando faz a. Não, eu vou ligar o meu computador, eu vou ligar meu celular, eu vou ficar conectado, você está fazendo a escolha de assistir a aula em detrimento de fazer outras ações ou outras, né, atividades que você tem aí na sua casa, né? E isso é muito importante, né? Porque a vida ela é feita de escolhas, da gente tomar decisão, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente acadêmico, seja na vida pessoal, né? E quando a gente faz escolhas, a gente precisa assumir as consequências dessa escolha, né? Elas podem ser consequências positivas, mas também podem ser consequências é, negativas. Então, por isso que planejar, medir, avaliar, né? Identificar os prós e os contras sempre é a melhor decisão, né? Nunca tomar as decisões assim no calor da emoção, né? E isso não é só para a vida pessoal, não. Às vezes no ambiente de negócios, né? Às vezes você quer tomar uma decisão, eu vou fazer desse jeito, ou eu vou fazer uma compra, ou- mas você não pensou direito, mas peraí, quanto que a empresa ela já está comprometida com empréstimo bancário? Ou será que eu estou no momento de contratar mais pessoas? Será que eu estou no momento de ampliar os negócios? Ou a vida da gente também. Por quê? Uma escolha que não seja muito assertiva, ela pode trazer consequências e às vezes que vai levar isso a gente para o resto da vida ou para o resto dos, para o tempo de vida dos negócios. E às vezes, para a gente consertar, né, uma escolha errada, é bem complicado. E às vezes algumas nem conserto há, né? Então, planejar é decidir, é fazer escolhas, né? Então, vamos trazendo isso também para a vida pessoal, né, para a vida acadêmica, né? O que que eu quero para a minha vida, né? O que que eu imagino, como eu imagino daqui
um pouco mais lá na frente, né? Se eu escolher isso, quais seriam as consequências? Ou se eu escolher aquilo, né? E diante disso, a gente tem situações em que a gente pode ser mais proativo ou reativo. Quando a gente fala de uma atitude proativa, é justamente isso. Não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo futuro, eu preciso fazer algumas escolhas, ou eu vou arrumar preciso de, sei lá, ganhar mais recurso financeiro. Eu estou precisando pagar algumas contas. O que que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um bico, eu posso fazer um freelance no final de semana, num buffet, numa festa, enfim, se organizar, fazer escolhas, né? Ai, vou reduzir os custos, eu estou gastando muito, com algumas bobaginhas que às vezes vai acumulando no dia a dia. Então, quando a gente toma uma atitude proativa, é pensar, tomar decisões, fazer escolhas e aí sim agir, né? Aí a gente está sendo o quê? Proativo, né? Agora, quando a gente toma atitudes reativas, é quando a gente reage. O que que é isso? A gente só toma uma decisão, muitas das vezes, quando o problema já aconteceu, né? Ah, eu estou ficando apertado, meu dinheiro está meio apertado, mas não vou pensar nisso agora, não, vou comprar aquele negócio ali e tal, e aí vai resolvendo, só que aí depois, quando vai chegando no final do mês, uma bola de neve, e aí você só tem o quê? Reagir. Pegar mais, sei lá, mais um empréstimo, entrar no cheque especial, pedir emprestado para o pai e para a mãe, aí já é uma situação em que você está reagindo uma dificuldade ou uma problemática que você já sabia que existia, mas não tomou nenhuma atitude para tentar resolver, antecipar que o problema acontecesse. Então, essa é a grande diferença entre atitude proativa e atitude reativa. Proativa é quando a gente procura se antecipar a um problema, a uma dificuldade. Tem coisas que a gente não tem como se antecipar, não é mesmo? São os imprevistos, são as incertezas, são as contingências, mas tem coisas que a gente consegue, a gente está percebendo alguma situação, igual, por exemplo, o meu carro. Eu estava vendo que o pneu do carro estava baixando. Eu ia, calibrava, nossa, está baixando. Falei com meu marido, pois aí, ó, eu me preveni, eu levei lá para ver se podia trocar, o que estava acontecendo. Ele falou: olha, o seu pneu é sem câmara e ele está meio que rachando. Então, a qualquer momento você pode ter um problema e você vai ficar sem ele. Eu falei: opa, não, vamos deixar o carro parado na garagem, né? Vamos trocar, vamos colocar o step. E na segunda-feira, meu marido no sábado fez 3 orçamentos para ver como é que ficava para trocar esses 2 pneus, que ano passado eu já tinha trocado 2, né? E hoje nós fomos fazer isso. Para quê? Eu tomei uma atitude proativa. Eu já vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, tem alguma coisa errada no carro, porque esse pneu aqui ele está baixando muito. Então eu identifiquei uma situação, problema, né? Ah, fomos levar no borracheiro. O borracheiro falou: olha, não tem jeito, você vai ter que trocar esses pneus não estão bons. O marido foi fazer o quê? Uma cotação para a gente identificar o local que tinha o custo-benefício, forma de pagamento, quantidade de prestações, o lugar que tinha o pneu mais adequado para o meu veículo. E hoje a gente foi fazer isso. Para quê? Para que eu, de repente, eu preciso me deslocar em estrada, né? Para que eu não tivesse o quê? Um problema. Agora, se eu ficasse numa. Ah, o pneu está baixando. Ah, não deve ser nada, não. E aí eu fosse reagindo. De repente, eu poderia ficar parada na estrada numa situação complicada, entenderam? Então, uma situação do nosso cotidiano, mas que a gente pode trazer para o estudo da nossa agenda. E, gente, qual a importância de se planejar? Primeira coisa, a gente minimiza, a gente diminui os imprevistos, né? Então, esse fato de eu ter tomado essa atitude proativa, de buscar ver essa situação
manutenção, de consertar antes o carro para esperar se ele der um problema, eu estou evitando de, por exemplo, chegar atrasada no trabalho, né? Causar, às vezes, um acidente comigo ou com terceiros, né? Porque um pneu, de repente, a gente vê quando um pneu de caminhão estoura na estrada, que situação complicada que é. Você pode perder a direção, né? Ou você pode causar um acidente, ou eu chegar atrasada no trabalho. Então, a importância de se planejar é que a gente evita as incertezas e problemas talvez mais graves, né? A gente minimiza as incertezas. Se a gente precisar recalcular a rota, né, ou replanejar, é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas quando a gente tem algo planejado e a gente precisa modificar esse planejamento, é melhor do que quando a gente não tem nada planejado, tá? Então, basicamente, foram esses tópicos que a gente teve a oportunidade de estudar. É uma agenda curtinha, mas não pelo fato dela ser curtinha no conteúdo, mas os pontos, né, da importância do planejamento que vai nos seguir aí nas agendas, posteriores, tá? E aí a gente vem para as atividades obrigatórias, que a atividade principal é o fichário, né? E aí ela vem falando sobre a Mariana, né, que é uma recém-formada em fisioterapia, que ela começou, né, realizando os atendimentos a domicílio, oferecendo aulas de pilates para pessoas que buscavam mais qualidade de vida, reabilitação e bem-estar. Então, no início, ela foi atendendo, né, primeiro indicação de amigos, familiares. Então, a Mariana, ela estava se dedicando muito a esse trabalho, né? E para que esse negócio crescesse naturalmente. Mas com o passar do tempo, ela foi percebendo que o número de atendimentos variava muito. Em alguns dias a agenda ficava cheia, em outros não havia nenhum atendimento. Ela aceitava qualquer horário solicitado pelos pacientes, às vezes não fazia uma logística adequada para poder entre um atendimento e outro, em termos de deslocamento e em termos de tempo. Então, não estabelecia metas de crescimento ou planejamento aí aonde quer chegar, né? Não planejava essa questão de investimento. Será que eu preciso comprar outros equipamentos? Será que eu preciso ter um veículo próprio, né? E quase não divulgava os seus serviços, porque ela estava tão, né, dentro daquela rotina de vai para lá, faz um atendimento e outro. Somente quando ela percebeu a redução da renda, ela começou a pensar em alternativas para atrair novos clientes e reorganizar sua rotina de trabalho. Mariana compreendeu que apenas ser uma boa profissional não era suficiente. Para transformar em seu sonho em um negócio sustentável, também precisava planejar, tomar decisões e agir antes que os problemas acontecessem. Então, nesse pequeno texto, a gente tem várias informações aí que vão nos ajudar para que a gente possa realizar as duas questões, solicitadas. Primeira questão, gente. Outra coisa, não vá respondendo direto ao fichário. Vai lá no mergulhando no tema, faz uma lida, dá uma lida, né? Reflita sobre alguns pontos, faça uma leitura, faça alguns apontamentos, tá bom? E aí sim, volte para a realização da atividade. Então, na questão 1, a gente aqui no fichário, a gente tem dois pontos. A questão 1, ela vem trazer uma questão mais conceitual, uma parte de interpretação de texto. Na questão 2, é uma parte mais criativa e para a gente usar a inteligência artificial no nosso trabalho, tá bom? Então, a questão 1, ao analisar a situação de Mariana, que está aqui no texto, identifique duas ações da Mariana que você julgue que foram reativas, ela reagiu, e proponha duas ações proativas que ela poderia adotar para fortalecer o seu negócio. Em seguida, explique de que forma o planejamento pode contribuir para transformar seu sonho em um empreendimento mais organizado e sustentável. Então, aqui na questão 1 é interpretação de texto e questão conceitual, conceito de ação
reativa e proativa. E também identificar como o planejamento pode contribuir para melhorar os negócios, tá bom? Na questão 2, agora vem. Lembra que lá no texto está falando que ela nem tinha muito tempo para poder fazer a divulgação dos serviços? Então, a Mariana, ela decidiu colocar seu planejamento em prática e quer divulgar seus serviços para conquistar novos clientes, novos pacientes. Aí vocês, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, o Gemini, o Copilot ou o ChatGPT, vocês vão elaborar um material gráfico simples. Vamos gerar uma imagem para ajudar a Mariana a divulgar os seus atendimentos de fisioterapia, né? Aí, gente, esse material é coisa simples. Pode ser um cartaz, pode ser um panfleto digital, pode ser um folder ou um tipo de publicação nas redes sociais. Isso é para a gente aprender, né, a utilizar a inteligência artificial. Eu sei que muitos já têm maior facilidade, mas talvez outros não, né? Ah, e aí o objetivo é esse, né? A gente, através dessa ideia da Mariana, divulgar, né, o seu trabalho, vocês vão ajudá-la montando uma imagem para ser um material de divulgação. Então, vocês vão escolher que tipo de material é esse que vocês vão querer utilizar e depois vão explicar por que você escolheu esse formato, por que você escolheu um cartaz. Ah, eu escolhi um cartaz, eu fiz um cartaz por isso, por isso, por isso. Ah, eu escolhi um panfleto digital. Ah, eu escolhi isso, por isso, por isso. Ah, não, eu decidi fazer uma publicação em rede social. Por esse motivo. Tá bom? Esse é a atividade do fichário, tá bom? Agora, a gente vai usar nessa agenda uma nova ferramenta. Gente, eu estou vendo que tem gente com a mãozinha levantada, mas eu vou precisar. Deixa eu terminar toda a explicação, aí depois, tá bom? Eu olho, porque eu não consigo ver o chat, tá bom? Então, olha só, atividades obrigatórias fórum, né? Eu mandei para vocês um correio tech com algumas dicas para vocês utilizarem o fórum. O fórum é praticamente a mesma coisa que o debate, porém ele está localizado em uma aba diferente, tá bom? E lá também eu estou trazendo para vocês, né? Eu e a professora Cláudia, para que a gente possa identificar, né? E a gente possa discutir, né? Sobre essa questão, essa importância da gente se antecipar, da gente ter iniciativa e buscar soluções antes que o problema ocorra, né? Então, a ideia é, no ambiente profissional, atitudes reativas acontecem quando o profissional age apenas após o problema surgir. Já as atitudes proativas, diga, Jonathan, é alguma coisa com relação a vocês não estão me ouvindo? Não, professora, eu vou deixar a senhora terminar a explicação aí e no final eu pergunto a minha dúvida, pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom, obrigada. Bom, É porque eu nada. não consigo ver o que vocês às vezes estão perguntando lá hoje, tá bom? Não, Que hoje não, eu estou fica sem a minha tranquilo. parceira aqui. Tá bom. Então, gente, ó, já as atitudes proativas, elas envolvem iniciativa, antecipação e busca de soluções antes que os problemas ocorram, né? Contribuindo para melhorar os resultados. Aí vem uma ideia, né? Uma situação. Em uma empresa com reclamações frequentes de clientes, explique a diferença entre uma postura reativa e uma proativa, e indique qual delas traz melhores resultados para a organização. Nossa, lembrei de um fato aqui que eu comprei um sofá. Nossa, mas caiu como uma luva isso aqui. Eu comprei um sofá, até que o sofá, tudo bem e tal, mas o assento soltou, tem um botão lá e soltou. Gente, por causa desse botão, eu fiquei praticamente, nunca tinha comprado nessa loja aqui na minha cidade. Soltou um botão. Eu fiquei 3 semanas mandando WhatsApp mandando mensagem para a loja.
Falei, gente, soltou um botão, como é que foi? Vocês vão vir aqui retirar o encosto, vocês vão mandar alguém, e ficou, e aquele empurra, 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 empurra. Enfim, marcaram um dia, é até cômico, marcaram na sexta-feira, foi sexta-feira? Foi, para vir aqui. Só que eu precisei sair e o meu esposo estava em casa, mas ele estava lá fazendo as coisas dele. Chegou o rapaz, falou: é o rapaz que veio consertar, pregar o botão no encosto do sofá. Beleza. Entrou, meu marido continuou fazendo o que estava fazendo. Eu terminei, foi embora. Meu marido também nem olhou. Gente, a pessoa veio, depois dessas 3 semanas veio, pregou o botão errado, fora do alinhamento com os outros botões. Quando eu cheguei em casa, meu marido, o pessoal esteve aqui e trocou o botão. Eu falei, deixa eu ver. Eu bati o olho quando eu cheguei e falei, gente, mas está errado. Olha que situação. Reclamação de cliente. Eu reclamando, eu ligando, gente, eu estou precisando. E quando a pessoa efetivamente vem fazer vamos dizer assim, o retrabalho, ainda faz errado. Eu mandei de novo para eles no sábado. Gente, eu não vou nem dizer o que aconteceu, eu vou mandar a foto, eu acho que a foto explica bem. Conclusão. Nem assim uma pessoa assim dizer assim, olha, a senhora me desculpe, né, pelo nosso erro, eu vou mandar novamente uma pessoa. Não, bom dia, posso mandar a pessoa aí na terça-feira de manhã? Eu falei, não, posso mandar uma pessoa na terça-feira? Eu falei, qual horário? Eu trabalho, eu tenho que me organizar, porque a pessoa vai vir aqui. No período da manhã. Não se desculpou, não, né? Porque veio, fez errado, vai voltar de novo. Então, são essas as questões. Não foram em nada proativos, né? Foram reagindo e reagindo mal ao que eu vinha a todo momento falando. Falei, olha, eu estou com problema, está acontecendo isso. Então, por exemplo, eu nunca tinha comprado nessa loja aqui na minha cidade, pois agora eu nunca mais compro. Eu falei com a vendedora, ela me pediu desculpas, né? Mais ou menos, né? Ela, eu vou mandar para o pessoal da técnica de novo. Mas eu falei assim: olha, foi a primeira e a última vez que eu compro nessa loja, porque é inadmissível um atendimento tão ruim para uma loja que tem tantos anos aqui na cidade. Então, é essa a ideia. Por exemplo, eu já trouxe uma. Vou até colocar lá no fórum, essa minha experiência que eu estou retratando aqui para vocês, né? Mas são situações em que a gente está a todo momento lidando com isso, né? Pessoas que às vezes vão só reagindo, e aí perde um cliente. Perde um cliente, eu muito provavelmente, se alguém comentar alguma coisa sobre essa loja, eu falei assim: olha, a minha experiência não foi boa. Eu não compraria ele de novo, porque aconteceu isso, 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 tá? E, gente, lembrando que é, o fórum, como o debate, não é para a gente entrar lá, fazer lá a nossa postagem e nunca mais entrar. O debate, o fórum, é para a gente compartilhar, a gente trocar experiências, como eu estou trocando aqui com vocês. Então, a gente precisa compartilhar a nossa postagem, a gente precisa, em 3 dias diferentes durante a semana, né, fazer comentários, complementar, fazer questionamentos das postagens dos colegas, tá bom? Eu ainda não tive a oportunidade de fechar o nosso debate, tá? Eu vou ainda fazer isso hoje ainda, ou mais tardar amanhã, mas tá? Só estou reforçando que não é fazer uma postagem só, tá? É fazer a sua postagem, compartilhar a sua experiência e, ao longo de 3 dias diferentes dessa semana de estudos, a gente vai lá, posta, comenta a postagem de um colega, faz um questionamento, faz uma confirmação, tá bom? Bom, gente, agora vocês vão realizar aquela nossa atividade online, tá bom? Essa atividade online, para o pessoal que já está acostumado a participar da aula, né? São 4 questões, tá? Em que a gente tem as alternativas. Eu vou pedir para vocês postarem lá no chat, postem todas as 4 questões, né?
questão um alternativa tal, questão 2 alternativa tal, a 3, tá? E assim sucessivamente. Eu vou marcar, hoje eu não tenho a minha parceira para poder dar uma ideia de tempo. Então, vamos combinar. Olha, no meu celular aqui são 20h42. Vamos combinar aí, hum, 8 minutinhos, 10 minutinhos, tá? 20h52, tá bom? Eu já respondo, né? A gente faz um comentário aqui sobre cada uma das questões, e aí depois eu vou e lá no chat eu acompanho e vejo quem fez, e aí vou anotando, passo os alunos que são da professora Cláudia, eu passo para ela, e aí anoto os meus, tá bom? Porque hoje a gente não vai conseguir fazer em conjunto, porque eu tô sem a minha parceira hoje, tá bom? Então, ó, 10 minutinhos, tá? Para vocês responderem, né? Essas questões que estão totalmente ligadas ao assunto que a gente tratou hoje, tá bom? Então, aguardo vocês aí, tá? Vou fazer algumas anotações aqui. E aí, depois que a gente. Ah, pessoal, lembrando também, essa atividade online, ela substitui o quê? A participação no fórum. O aluno que quiser fazer essa atividade online não precisa fazer o fórum. Agora, se quiser fazer, será muito bem-vindo, que eu tenho visto que muitos alunos têm realizado as duas atividades. Parabéns para vocês, tá bom? Então, 10 minutinhos aí, tá bom, pessoal? Estou marcando aqui no meu celular. Enquanto isso, eu vou fazendo umas anotações aqui, tá? 43.
Pessoal, mais 2 minutinhos, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vou fazer a correção, tá bom? Então vamos lá. A questão 1. A empresa Sabor da Vila decidiu realizar uma promoção especial para aumentar as vendas no final do mês. Antes de divulgar a promoção, Antes de divulgar a promoção, a gerente analisou os produtos disponíveis, definiu os preços, estabeleceu a quantidade que pretendia vender e organizou as ações necessárias. A atitude da gerente demonstra que planejar significa esperar os problemas acontecerem para decidir o que fazer? Não, né? Evitar qualquer mudança nas atividades da empresa? Também não. Aqui só faltou o A, tá? Na letra D. Agir rapidamente sem analisar as possibilidades? Também não. Vocês viram que ela, antes de realizar essa promoção especial, ela fez uma série de análises. Então, ela tomou decisões, né, para fazer e fez escolhas antes de realizar as ações. Então, para a questão 1, a alternativa correta é a letra B, né? A gente precisa tomar decisões e fazer antes de realizar as ações. Então, antes de realizar a promoção especial lá da empresa, ela pensou um monte de questões. Ela analisou os produtos que tinha disponível, viu os preços, estabeleceu a quantidade que pretendia vender e aí sim organizou as ações necessárias. Isso representa a ação de planejar. Questão 2. A loja Conecta Mais, ela percebeu que muitos clientes estavam procurando produtos pela internet. Antes, pela internet. Antes que as vendas diminuíssem, o gerente decidiu criar uma loja virtual e capacitar os funcionários para atender os clientes também pelos canais digitais. Nesse caso, a atitude do gerente pode ser considerada: ele reagiu? Não, ele não reagiu. Ele percebeu que os clientes estavam procurando produtos pela internet, então ele agiu de forma proativa. Então não poderia nem ser a letra A, nem a letra B e nem a letra D. Por quê? Ele não agiu de forma improvisada. Ele Olha o que ele fez. Ele decidiu criar uma loja virtual e capacitou, treinou os funcionários para isso. Então, não foi no improviso. Então, a alternativa correta é a letra C. Ele foi proativo, pois ele se antecipou a uma possível mudança e tomou medidas preventivas. Tá bom? Questão 3. A empresa Entrega Certa Logística planejou aumentar sua frota de veículos. Para isso, analisou os custos,
estimou a demanda dos clientes, verificou os recursos disponíveis e estabeleceu diferentes possibilidades para o crescimento. Mesmo com o planejamento, uma mudança inesperada no mercado fez com que a empresa precisasse rever algumas decisões. Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que o planejamento, quando a gente se planeja, a gente elimina completamente os riscos e impede que ocorram imprevistos? Não, né? A gente às vezes se planejou, avaliou, mas às vezes acontece um imprevisto. Então, o fato de planejar não elimina completamente os riscos, tá? Letra C. Impede a empresa de modificar suas decisões depois que o plano foi elaborado? Isso aqui está querendo dizer, olha, se você já planejou, se já determinou, mesmo que ocorram imprevistos, incertezas, você não pode mudar o que você já planejou. Também não é assim. O planejamento ele não pode engessar uma situação, né? Porque podem surgir imprevistos, contingências e que a gente precisa o quê? Rever a rota, né? Garante que todas as decisões tomadas produzirão os resultados esperados? Nem sempre, né? Às vezes a gente toma uma decisão imaginando ou estudando, entendendo que a gente vai alcançar determinado objetivo, mas pode não acontecer. Então, a letra B é a questão, é a resposta adequada, pois reduz as incertezas, reduz, não elimina, reduz as incertezas e permite que a empresa esteja mais preparada para enfrentar uma possível mudança. Tá bom? E aí a quarta questão. A empresa Verde Vida, ela planejou lançar uma nova linha de produtos sustentáveis. Para isso, definiu objetivos, estimou os custos e estabeleceu um prazo para o lançamento. Porém, durante a execução do projeto, descobriu que o principal fornecedor havia aumentado significativamente os preços dos materiais. Diante dessa situação, a gerente analisou novamente os custos e decidiu procurar novos fornecedores e fazer o quê? Um ajuste no cronograma do lançamento, mantendo o quê? O objetivo principal do projeto. A decisão da gerente demonstra que um planejamento bem elaborado nunca deve ser alterado, mesmo diante de novas situações? Não. Surgiu uma nova situação aí. E aí ele precisou ser o quê? Modificado, alterado. Então não é alternativa A. O planejamento serve apenas para definir ações futuras, não sendo necessário acompanhá-lo durante a execução. A questão mostra justamente o contrário, foi pelo fato dela ter acompanhado, né, a execução que ela percebeu que o fornecedor havia aumentado muito o valor e aí ela precisou o quê? Replanejar. Então também não é a letra B. C. O planejamento permite reduzir incertezas, reduzir, e, quando necessário, ajustar a rota diante das mudanças, sem abandonar necessariamente o objetivo estabelecido. O que que ela teve que mudar aqui? Ela teve que procurar outros fornecedores e ajustar o cronograma, talvez adiar um pouco o lançamento dessa nova linha de produtos, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C. Então, ficou, eu anotei aqui, 1B, 2C, 3B e 4C. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou finalizar, tá, a nossa apresentação. Vou fechar aqui, tá? Vou parar de compartilhar, voltar aqui, tá? E aí a gente pode agora, eu vou encerrar a gravação também, tá, pessoal? E aí a gente tira as dúvidas, e aí vocês podem conversar. A gente pode conversar um pouquinho. Deixa eu só encerrar a gravação.